Qual é o segredo para o empreendedorismo de sucesso? Dinheiro? Fama? Poder? Não. Essa resposta vocês não vão encontrar lá fora. Essa resposta a gente encontra aqui dentro. Aqui é o lugar onde todos os nossos sonhos e mais profundos valores e desejos residem. Quando nós alinhamos a nossa vida, o nosso negócio, o nosso crescimento a partir desse lugar, nós conquistamos muito mais do que ganhar dinheiro. Nós criamos uma vida gratificante, encantadora, queremos amar viver e que no final das contas fará toda a diferença. Quando eu falo de desejo, não estou me referindo a algo que queremos ter, mas sim a algo que queremos ser. Quando eu falo de valores, eu estou me referindo a um conjunto de características da pessoa que determinam quem ela é. Eu nunca fui do tipo de pessoa que nasceu para trabalhar trancada no escritório das 8 às 5 da tarde, executando tarefas que não me alimentavam a alma. Quando tinha 17 anos, eu falei para minha mãe que eu queria dar um tempo de estudar. Ela ficou chocada, mas ela foi firme e respondeu: então você vai ter que trabalhar. Aí o meu pai, que era consultor de empresas na área de varejo, ele usou suas influências e me arrumou um trabalho como vendedora da Hering. Eu até tinha talento para vender, mas ficar trancafiada num shopping o dia todo sem ver a luz do dia, eu já sabia que não era para mim. Eu trabalhei em algumas lojas e fui mandada embora de quase todas. O engraçado era assim, uma loja me mandava embora e a outra me contratava. A minha referência como vendedora era ótima, eu batia cotas altíssimas. Mas aquilo era um trabalho que eu fazia só por obrigação, eu não tinha o menor compromisso com aquilo. Aquilo era uma coisa que eu fazia para no final do mês ganhar uma grana e comprar as coisas que eu queria. Quando os adolescentes da minha idade estavam prestando faculdade para estudar algo que muitas vezes eles nem sabiam o que seria, eu resolvi explorar os meus interesses e possibilidades. Eu fiz aulas de teatro, de dança, de circo e, por último, eu descobri a percussão. Com isso, gente, eu não estou falando para vocês, por favor, entendam, não estou falando para vocês não estudarem, eu estou falando que é importante a gente vivenciar uma série de experiências para que nós possamos identificar o que queremos mais e o que queremos menos para as nossas vidas. Eu sempre fui o tipo de pessoa que fui muito curiosa. E quando eu descobri a percussão, eu percebi que aquilo me trouxe um entusiasmo e uma autoestima que eu nunca havia sentido. Eu nunca tinha me sentido tão feliz, eu ganhei uma nova perspectiva. Mesmo entrando em contato com a música, que já era uma coisa que estava me fazendo feliz, e era algo que eu sabia que eu ia querer me dedicar, eu ainda me sentia um peixe fora d'água. Era como se tudo que eu fizesse para as pessoas não fosse suficiente. E toda vez que eu tentasse me moldar às expectativas dela, eu falhava. Eu me sentia realmente assim, eu percebi que eu tinha que sair do sistema para poder me reinventar. Eu queria acreditar que eu podia ser muito mais do que uma vendedora de loja, ou uma menina que resolveu trancar a escola. Um dia, eu estava deitada assim na cama, cansada de me sentir mal, cansada daquele ranço. Foi quando eu ouvi a voz da minha consciência. Ela falou: Ju, não tem nada de errado com você. O que está errado é você continuar trabalhando, estudando, coisas que você não gosta. Você precisa encontrar quais são as coisas que te preenchem, que te fazem feliz, para que você possa encontrar algo que queira se aperfeiçoar. E foi em busca de recuperar o meu sorriso, o meu entusiasmo,
e o desejo de me reinventar, que eu decidi largar tudo para ir morar nos Estados Unidos. Do momento que eu tomei aquela decisão, até o momento que eu peguei aquele avião, não durou um mês. Meu pai me deu a grana da passagem e eu fui com $8.000 no bolso, que era a grana do meu carro que eu tinha vendido. De repente eu me vi assim, me jogando de um precipício. E o mais interessante, eu sabia que eu não ia morrer. De repente eu me vi mergulhando num novo projeto de vida, com uma nova perspectiva e um novo recomeço. A conselho de uma irmã minha que já morava nos Estados Unidos, e sob a condição de eu não me tornar um peso para ela, eu fui para os Estados Unidos com visto de estudante, o que me obrigaria a ficar na escola quase que tempo integral. Eu, que adorava estudar. Mas a minha irmã me deixou bem claro que seria o conhecimento e a língua que me dariam autonomia para trabalhar e me sustentar naquele país. No começo os aprendizados foram difíceis, mas lá eu estava estudando algo do meu interesse. E a cada dificuldade que eu passava, era um sucesso a ser comemorado. Cada dificuldade, eu me lembro que a gente brindava todas as noites, assim, com suco, Coca-Cola, as minhas pequenas conquistas. Um belo dia, lendo o jornal, eu vi um anúncio. Procura-se professores de música para criar currículo musical para jovens em escolas públicas. Eu pedi ajuda para um amigo da faculdade, para me fazer um currículo, porque eu não tinha um. Não podia falar para... Podia botar no meu currículo que as minhas últimas experiências profissionais tinham sido na área de varejo e que eu tinha sido mandada embora de todas as lojas que eu trabalhei. Não dava para fazer isso. Acredite ou não, eu mandei um currículo e eu fui chamada para uma entrevista no dia seguinte. A Debbie, diretora musical que colocou o anúncio, ela me ouviu atentamente contar essa trajetória. Eu fui super honesta e contei a minha história de vida, da mesma forma que eu estou contando para vocês. E ela falou assim para mim: Juliana, dos 150 currículos que caíram nas minhas mãos, o seu foi um que me chamou a atenção por algo que você escreveu e que me emocionou. Eu disse: eu não tenho experiência como professora de música, mas eu estou segura de que eu posso criar um currículo através do ritmo, para ajudar jovens a ganhar a autoestima e para que eles possam descobrir os seus potenciais. Debbie me estendeu a mão e eu agarrei a oportunidade. Fizemos concertos lindíssimos em escolas públicas americanas, tivemos muito sucesso com o trabalho, até que um dia eu comecei de novo a sentir aquela coceira e aquela famosa inquietação. Eu já estava trabalhando com a música e isso era estimulante para mim. Mas eu estava trabalhando dentro de uma instituição pública, batendo cartão todos os dias, com uma rotina difícil para cumprir, e disso eu não gostava, não tinha isso no meu DNA. Um dia, conversando com a Debbie sobre sonhos e desejos, ela disse que o trabalho que eu estava executando nas histórias era incrível, mas que ela via um potencial a mais para mim. Foi aí que ela recomendou que eu fizesse um treinamento de facilitação de rodas de tambores no Havaí. Olha isso. Eu gastei as minhas últimas economias e fui fazer o treinamento. Foi a experiência mais incrível que eu já tive participando na minha vida e que teve mudando a minha vida. Nesse treinamento, eu estava aprendendo técnicas de como expandir o potencial humano através do ritmo e da percussão, com pessoas que tinham os mesmos interesses que eu. A minha vontade de se aprofundar nessa prática foi tanta que eu decidi voltar para o Havaí para esse treinamento por 4 anos consecutivos. Fiz todos os módulos dessa formação. Em 2011 eu me tornei uma das poucas facilitadoras certificadas no mundo nessa profissão. No treinamento eu conheci uma pessoa fantástica. O nome dela é Mary. Uma ex-empresária que teve que se reinventar, cujo treinamento do Havaí também teve mudando a sua vida. E conversando com ela, nos intervalos,
eu percebi que apesar das nossas histórias de vida serem muito diferentes, elas estavam ligadas por um mesmo propósito e um mesmo caminho. O desejo de capacitar as pessoas através da música. Ficamos alguns meses depois do treinamento fazendo uma tempestade de ideias. Desenvolvemos um protocolo com o conceito de servir com o coração. Era notório para o cliente o prazer que tínhamos em servi-lo. E quando menos esperávamos, estávamos sendo remuneradas pelo trabalho. Nos Estados Unidos, eu usei a minha brasilidade ao meu favor. As pessoas estavam sedentas pelo calor humano e pela musicalidade que eu tinha para oferecer. Diferencial e profissionalismo nessas horas contam muito. Empreender no que eu gosto me fez perceber que eu não tenho limites para o quanto eu posso me doar para o meu trabalho. E hoje eu tenho que ser super disciplinada para poder honrar todos os meus compromissos. O fato de eu continuar alinhando o meu empreendimento com o meu autoconhecimento faz com que a minha busca pessoal se torne interminável. Quando o meu negócio começou a fluir nos Estados Unidos, ser reconhecido em outros países, o meu coração exigiu de mim uma decisão ainda mais difícil. Voltar para o Brasil, se conectar com as minhas raízes, abrir uma empresa numa cidade nova, que eu pudesse continuar me reinventando e crescer com o meu negócio. Tocar minha empresa sozinha numa cidade como Salvador me traz aprendizados diários, desafios, aprendizados, mas que me faz crescer. Para empreender é preciso inovar, é preciso pesquisar o cliente, é preciso se atualizar, acompanhar a evolução do mercado para que você possa se colocar nele de forma diferenciada. Todos nós temos uma história única e essa história é orientada pela singularidade dos nossos sonhos. Cabe a cada um de nós olhar para dentro e viver uma vida de sonhos, uma vida que você idealiza para você, olhar para fora e viver uma vida que não é sua. Eu acho que sempre há tempo para reescrevermos a nossa história. As verdadeiras conquistas e mudanças, elas têm que acontecer de dentro para fora. Eu deixo com vocês algumas perguntas para refletirem. O que eu posso construir na minha vida? Que tal se o desejo não fosse um bicho a ser domado, mas um caminho da verdade a ser seguido? Eu posso construir uma vida com propósito, ética, desejos? Tudo bem se eu quiser largar tudo e me reinventar? O caminho para o empreendedorismo, para mim, quando eu penso nisso, ele pode ser muito mais do que ganhar a vida sendo dono do seu próprio negócio, o que é importante. Mas quando você conecta, se expressa, quando você se expressa a partir dos seus valores e desejos mais profundos, aí sim, a vida se torna um presente e uma infinita jornada de possibilidades. Nunca é tarde, né? Para reinventar, para se reinventar, para acreditar. Agora eu queria que vocês pegassem os seus instrumentos musicais, que a gente vai fazer uma brincadeira aqui. Vou mostrar um pouquinho do que eu faço com o meu trabalho. E eu queria que, nesse pedaço musical que a gente vai criar, que vocês imaginassem seus maiores sonhos e desejos. Eu queria que quando eu fizer assim com uma cor, que vocês rufassem essa cor aqui comigo. Eu vou chamar a Jaque, minha amiga, para mim. Como que tudo a gente se constrói dentro de uma base na vida, o vermelho e o amarelo grande vão ser a base do que a gente vai construir aqui. Então vamos lá. Escutem. Aí.
segurem essa cozinha. Vocês são a base de tudo. Agora eu vou convidar o roxo e o laranja.